Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Mais um Fala Papito News na área. Hoje, Pérola de volta com a gente aqui, os laços e os nós. E hoje falaremos sobre o brincar como linguagem e saúde mental. Pérola, me ajuda aí. Você costuma dizer que brincar é mais do que entreter. Falar é ser linguagem. O que é que acontece com uma criança que não tem espaço para o brincar simbólico, vamos dizer assim? E quando a gente fala de linguagem, o que é que significa isso? Por que a linguagem é tão importante quando a gente fala do brincar? Obrigada, Deco, pelo convite novamente. Eu gosto muito da frase de Donald Winnicott, que é um psicanalista, que a gente trabalha muito, né, nessa parte da infância, primeiríssima infância, que ele fala que é no brincar e somente no brincar que a criança, né, pode expressar a sua liberdade criativa. Né? Então, quando chega no consultório, e já escutei muito também, a criança vai para o consultório só brincar. Né? Só brincar, ela vai só brincar. Mas olha só, o que é o só brincar? Né? Brincar, a criança organiza suas emoções. Né? Ela simboliza as suas experiências. Ela elabora conflitos e, ao mesmo tempo, ela resolve ali aqueles conflitos. Né? E ela constrói vínculos também. Então, o brincar é a linguagem da criança. Ela fala sobre si ali naquela brincadeira. A gente consegue enxergar. E quando a gente brinca, né, dos jogos, né, simbolizando ali, né, brincar de casinha, que a gente coloca o pai, a mãe, a tia, e ali ela traz, né, experimenta papéis, né, elabora angústias ali também na brincadeira, cria soluções. Né? Então, tudo vai ser metáfora de experiências ali internas que aquela criança está conseguindo ali colocar, né, para fora, né, conseguindo externar, né, naquela brincadeira, né. Não é só o Winnicott também vai falar que brincar é sinal de saúde psíquica. Então, se a gente tira esse brincar, o que é que acontece? A criança adoece, né? Então, assim, a gente vê hoje com a rotina, né, a rotina muito atribulada da criança que chega no consultório. A criança tem uma rotina mais cheia do que os adultos, a gente vê. E o excesso de telas. Então, a gente não vê espaço para esse brincar, né? Esse brincar livre, com essa rotina apertada. Né? Vemos cada vez menos espaço e menos tempo para esse brincar. E o brincar livre, eu vou até trabalhar. O brincar livre é o brincar livre da criança sozinha ou da criança com alguém, ou tanto faz, assim, os dois momentos são importantes. Tanto faz. Aquela criança também é importante que ela brinque só, é importante que ela brinque e interaja com outros pares para essa construção de vínculos, mas também que naquele vazio, naquele espaço, ela possa criar, imaginar também. E isso que eu falei dessa questão da rotina, né, cheia de atividades, sem tempo, sem espaço, né, faz com que roube o tempo, né, e a imaginação daquela criança, para que ela possa, a partir dali, né, ter essa liberdade criativa, né? Ô, Pérola, e existe alguma forma assim, sei lá, se eu pudesse dar um conselho para os pais, qual conselho seria esse em relação ao brincar? Perfeito. Quando os adultos, né, brincam junto com a criança, ela percebe que ela é vista, que ela é validada, que ela é importante. Eu recebo muito no meu consultório, eu não sei brincar, eu não tenho paciência com a minha filha, eu não sei sentar e brincar, eu não tenho paciência de brincar. Isso me fere, de fato, porque a gente não fala da quantidade de tempo. Você não precisa estar ali, né? Mas a qualidade daquele tempo. Então, quando tiver com a tua criança, deixa o celular em outro cômodo, fica ali pelo menos o tempo que você tiver para ter disponibilidade para brincar, sentar com aquela criança, para que aquela criança possa perceber a tua disponibilidade. Então, lá no consultório, eu recebo muitas crianças que elas gostam de estar lá, porque eu realmente estou disponível para que ela seja vista, escutada, né, para que ela possa conversar, para que ela possa trocar, para que ela possa só brincar e a gente possa, né, construir, né, esse vínculo que é tão importante para essa criança.
E eu falo muito assim, não é só brinquedo caro, né? A gente vê o papelão que vira um castelo, um lençol que vira uma capa de super-herói, né? O brincar não exige muito, que a gente vê muito desse excesso também, né? Entre as famílias, enfim, né? Então, a criança, a partir disso, ela inaugura essa criatividade também. E isso também é visto entre os adultos, né? Então, deixa com que aquela criança ela possa ser um adulto emocionalmente mais saudável, saiba lidar com suas emoções, sabe criar vínculos, novas relações, porque foi uma criança que ela brincou, né? Que ela explorou aquele brincar. Tem um curso bem legal que você deve conhecer, do Murilo Gun, que é o CRI, Criando Crianças Criativas. Inclusive, ele autorizou que a gente colocasse no nosso ferramenta, no nosso projeto, que eu fiquei muito feliz. E é uma coisa que eu acho que vale todo pai assistir, porque você começa a entender esses pontos que você falou, não é a quantidade, é a qualidade, é a criatividade, e eu fico pensando assim que os pais hoje terminam sem saber muito até como nortear, vamos dizer assim, os seus objetivos enquanto cuidar dos filhos. Claro que cada pai, eu não estou dizendo que existe certo e que existe errado, né? Mas eu achei engraçado outro dia um pai que me disse que, assim, eu chamei para fazer uma atividade no final de semana e a resposta foi, não dá, porque é o tempo que eu tenho para ficar com ele. Né? Meu tempo com ele é no final de semana, porque durante a semana eu não consigo. Sim. Mas, de noite, ele não lê um livro para o filho. Ele coloca o ChatGPT para ler uma história. Então, assim, aí eu até achei engraçado. Espera aí, pô. O ChatGPT pode ler a história, mas tu não pode fazer uma coisa diferente no final de semana junto com não sei o quê, porque tu quer aproveitar o tempo. Aproveita o tempo no livro também, né? Eu e a Aline, a gente se esforça desde sempre para que Maria goste de leitura, né? E, graças a Deus, ela gosta de leitura. Eu acho que a gente já leu mais livros para ela do que a gente leu para a gente na vida toda, né? Mas talvez porque eu não tive o incentivo que ela tem, né? E, cara, é um momento tão legal, sabe assim? Tipo, ela escreveu uma cartinha de aniversário para mim recentemente, agora não. E aí ela dizia duas coisas. Ela dizia, eu gosto quando você senta para brincar comigo e eu gosto quando você lê historinha para mim. E eles gostam de coisas simples. Sim. A gente que às vezes fica pensando que são coisas muito mirabolantes que precisam ser feitas para que os filhos sejam ou sintam que são felizes, né? Eu acho que talvez se os pais fossem e pensassem de forma simples na criação dos seus filhos e terceirizassem cada vez menos essa criação, a gente teria uma sociedade melhor, que é o que a gente busca. Todo mundo que tem filho quer que o filho tenha uma sociedade melhor do que o que a gente vive hoje. É fato, eu nunca vi ninguém dizer o contrário. Mas me preocupa um pouco isso, sabe? Sim, a mim também, Deco. Principalmente quando a gente fala, né? É muito mais fácil, claro, a gente colocar um chat GPT do que, né? A gente ler uma história ou a gente colocar uma tela do que a gente tá ali, né? Claro que, né? Momentos de tela, Tem horas né? que vai acontecer. Mas a gente está falando aqui, no caso, de um excesso, né? Você está falando, né? Em vez de colocar... Mas, né? Tenta intercalar aí, né? Essas leituras, esses momentos que são tão importantes, que a criança quer no simples, né? A criança, ela é simples. Se você for para Disney, se for para um interior, né, do sertão, o que ali está mais importante ali para aquela criança é a presença, é a disponibilidade, ainda mais nesses primeiros anos que a criança não vai saber, não vai lembrar. A gente costuma dizer, a memória da criança é a memória mais afetiva. Então, ela vai ter ali essas memórias afetivas que vão perdurar ali, né? Não é o brinquedo caro, não é a viagem cara, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar também. É engraçado, assim, é uma besteira, mas Maria já viajou de avião. A gente já foi para São Paulo. Mas se você perguntar para ela qual é a viagem que você mais gosta, ela faz Japaratinga. Tipo assim, cara, foi porque foi a viagem que ela mais se divertiu. Não importa, não era o avião. O avião, ok, tudo bem, ela adorou andar de avião, né? Mas eu acho muito isso, assim. E é engraçado como
as crianças elas trazem muito essas memórias muito mais afetivas, como você falou, né, de situacionais do que memórias de que coisa que a gente acha que ou que a gente gostaria. Normalmente elas nos surpreendem, né, Sim. com o que elas acham, gostam ou esperam do que a gente acha, gosta ou espera que elas fizessem. Bom, muito legal, muito bom. Hoje a gente falou sobre a importância do brincar como uma forma de linguagem e de a gente cuidar do brincar da criança, porque é cuidar da infância. Esse foi mais um Fala Papito News. Até o próximo. Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito.